Porque embora muita tecnologia já esteja ultrapassada, ou pelo menos foi criada há muito tempo atrás, né? Ela nunca foi plenamente utilizada. O plano de remuneração tem que ter aquela caixinha de ferramentas e saber que ferramenta que você usa em cada momento, né? O profissional de remuneração, ele tem que sair um pouquinho fora dessa caixinha também, né? Ele tem que conhecer do negócio. O profissional de remuneração tem que estar atento para isso, tem que buscar mecanismos que se adequem às diferentes funções dentro do negócio. Quando você se antecipa, quando você se planeja, você sempre tem uma outra vantagem aí, você sempre vai ter um custo menor. Ou eu entro no declínio ou eu volto para o crescimento. E como é que eu vou vender, entre aspas, uma ideia para um gestor ou para uma área ali e tal, se eu não sei qual que é o drive daquela área? O primeiro módulo é disso, né? Suporte, chama-se suporte aos objetivos de negócio por meio da remuneração. Será que o meu negócio ele está tendo a rentabilidade média que o mercado do meu segmento tem? O ponto é, meu amigo, vamos entender qual é a estratégia do negócio. A evolução do mercado, dos processos, também tem que acompanhar as ferramentas, né? Normalmente a gente tem a tendência de chamar tudo de incentivo, né? Um dia eu espero que nosso mercado evolua para esse grau de maturidade. Né? Os seus colaboradores que estão dentro do programa, eles têm um nível de maturidade para entender o que é um variável? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Quinto Dia Útil. Hoje eu tô aqui com o Emer, tem 2 convidados especiais também aqui com a gente, mas eu vou apresentar eles daqui a pouco. A gente vai falar hoje aqui sobre remuneração variável, o papo vai estar sensacional, né, Emer? Fala aí. Com certeza. Seja bem-vindo, Emer. Muito obrigado. Tamo junto. Assumindo agora Assumi, aqui. Gostei do negócio, rapaz. Fiz o primeiro episódio lá, gostei. Vou fazer agora essa série aqui. Deu certo citar a Beyoncé. Se você não entendeu o que eu falei da citar a Beyoncé, volta lá no episódio número 1 que você vai entender. Número 1? Episódio número 1 da série. Isso. Exatamente, vou puxar agora. A gente preparou uma série especial para te apresentar os cursos que pertencem à capacitação, né, dos profissionais dentro da certificação internacional da World at Work. Quem trouxe para o Brasil foi a forma do nosso querido Carlos, que está aqui hoje. Daqui a pouco a câmera vai abrir para vocês vê-lo também. Quem está ouvindo a gente, daqui a pouco vocês vão ouvi-lo. Nunca posso esquecer do pessoal do streaming, que o pessoal cobra, né? Você já viu? Eu tô só ouvindo e tal. Vocês Fala também direito, então... descreve a cena, tipo o Machado de Assis, que começa assim, sabe? Então, ele entra numa mesa e começa a descrever a mesa. Isso aí. Então, essa série de episódios vai investigar aí, a gente vai fazer esse papel investigativo de apresentar para vocês o que é o curso, o que vocês vão aprender, mas não é só isso não, tá? Você vai aprender muito, porque a gente vai estar com o professor aqui, então a gente vai conversar sobre tendências, sobre o que ele tem visto no mercado, quais são os erros comuns. Então, assim, você vai aprender muito no curso, mas no episódio que também vai ter muito conhecimento e conteúdo para vocês, né? Certeza. Bom, além, então, desse recado dessa série, então, que eu disse episódio 1, é porque a gente falou com o Carlos Siqueira sobre remuneração fixa. Então, corre lá, vou deixar um card aqui na tela também, corre lá para você ver esse primeiro episódio dessa série dentro do Quinto Dia Útil. Bom, já que você está numa plataforma aí, né, nos ouvindo, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, não importa, procura um seguir, um follow, acompanha a gente, que sempre tem conteúdo novo, conteúdo relevante para você na sua formação profissional, pessoal, que é tudo meio misturado, né? Isso que torna mais rico. Então, segue a gente aí, curte o vídeo se você achar legal, depois você manda para quem você gosta, não gosta, né? Manda aí para todo mundo, compartilha. A plataforma entende que você gosta de conteúdos assim, que você se interessa por isso e vai sugerir muito mais coisa legal para vocês e cumpre com o nosso propósito aqui no programa, que é levar capacitação, conhecimento, risada, tudo para esse universo de remuneração. Bom, então, vamos lá agora para a apresentação formal do convidado, que é o Rogério Pedassi. Abre a câmera pra gente aí, Rodrigo, pra gente mostrar aqui. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Carlos. Vai ficar no vácuo. Carlos. E o Carlos, que é o nosso amigo Carlos Silva. Ele que tá aí à frente da Forma, que trouxe a World at Work pro Brasil. Logo ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Mas o Rogério Pedassi, que é nosso convidado de honra aqui, vou colar aqui pra não... Porque o currículo do cara, vou te falar, hein? Consultor de recursos humanos, coach certificado pelo ICI, com mais de 20 anos de experiência em remuneração executiva, incentivos de curto e longo prazo, desempenho e efetividade de estrutura organizacional, desenho de estrutura de cargo, remuneração, benefícios, avaliação de cargo, gestão de desempenho. Cara, o cara é top. Além disso, ele é sócio da Compensel,
The Executive Reward Company. Ela tá Ó, gastando inglês. Tô dela, gastando tem que- inglês, porque preciso praticar, né? E ele também é professor do curso de remuneração variável na Forma, né? E aqui faz Isso parte, um aí. curso que faz parte da certificação global de remuneração, GRP, Yes! da World at Work. Está além disso, gastando. Além disso, o Rogério vai contar pra gente depois, mas ele é ciclista, rapaz. Tá achando que Que o cara isso, é hein, garoto? atleta? O cara tá aqui, ó. Você É. olha ali, nossa, que isso. Tá É isso aí, então. Rogério, muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Estou Não, à é disposição aqui, a gente compartilhar um pouco de conhecimento, né? Com certeza. É isso aí. Isso aí. A gente briga no mercado de vez em quando, mas senta aqui na Não. mesa pra discutir. Ah, Não que briga nada. isso. São- Vai brigar nada. Tem espaço pra A todo gente mundo. compete, não briga. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que legal, isso aqui é um privilégio pra gente poder falar disso, né? Como eu disse, o propósito dessa conversa é justamente levar informações, né? Que a pessoa coloque o fone de ouvido e escute, entre de uma forma e saia de outra, sabe? Eu acho que se a gente puder contribuir de certa forma com isso, tá dentro. É. Mas Perfeito. nessa parada toda, Rogério, a gente não chega aqui falando de trabalho, a gente chega aqui falando da vida, né, cara? Uhum. Porque essa parte é a parte legal. Conta aí, quem é o Rogério, então? Porque já vi a parte... Já teve spoiler aí da bicicleta, mas conta pra O gente. que você aí. gosta de fazer quando você não tá no computador? Não vem falar assim, não, eu gosto porque eu jogo no computador. Você não tem Não. cara de que joga no computador. O que você faz? Bom, essa história é longa, né? Porque eu sempre fui muito ligado em esporte, né? Desde garoto, eu sempre fui... agora, eu jogava, no início era muito esporte ligado com bola, né? Futebol, Uhum. vôlei. Agora que saiu a estatura toda minha aqui, né? Eu nunca tive muito Você é um sucesso líbero, então, no em vôlei? basquete, né? Naturalmente, né? Então eu tive que optar por outros esportes. Leva o cortador. Né? E aí, com o tempo, você vai adaptando também em função de vida, Uhum. idade. E eu saí dos esportes mais violentos, assim, de futebol, corrida e tal. Eu corri durante muito tempo também, Uhum. né, provas, essas coisas. Aí agora eu migrei para a parte de ciclismo, né? Na verdade, eu Mas voltei. o que você né? gosta? Mountain bike, um speed? O que Eu já tive os dois, Uhum. atualmente estou com a mountain bike, né? Mas eu rodo mais aqui em perímetro misto, Urbano. né? Tanto urbano quanto Tá. terra, E, mas... e os trechinhos, de quanto? Assim... começou modesto, agora a gente faz uma média de final de semana de 60 quilômetros, né? Eu já Tava chego a fazer contando. 80. Tava contando pra eles aqui antes, nos bastidores, quando eu fui pra Salto, porque o Emerson mora em Salto, uma cidade vizinha aqui em Indaiatuba, e eu moro em Excelente Indaiatuba. cidade, melhor cidade do interior paulista, só pra deixar Opa. registrado. Então, continuando aqui Continue, agora. Fernanda. Continue. A gente combinou, né, de se encontrar tal pra andar de bicicleta com o Benjamin. Benjamin é o filho do Emer. E ele anda de bicicleta. Tá falando assim, não, vamos lá, a gente vai de bicicleta. E assim, de carro, é um pulinho, né, daqui e ali. E quando a gente fomos rapidinho tal, não sei o quê. Falei, nossa, tranquilo, né? Pra voltar, eu descobri que aquela rodovia tem subida. Nossa! Agora, quando eu volto de carro, eu nunca valorizei tanto Um acelerador, um acelerador, motor, que uma né? troca de marcha, porque assim, a de bicicleta, ó, eu vou dizer pra você, foi sofrido. Mas é legal, né? É gostoso. Mas é muito legal, né? Eu falei que voltei porque eu no começo dos anos 2000, né? Eu fiquei muito tempo andando bastante, andava também Uhum. pesado, né? Dentro de São Paulo e tal. Aí quando eu migrei para a parte de correr, né? Fazer corrida mesmo, aí eu parei um pouco com a bike. Aí depois que tive problema no joelho, eu fui Uhum. parando. Aí veio a pandemia, eu falei, putz, sabe que a bike é um esporte que encaixa bem, né? Porque Você vai ter impacto ali, né? não tem impacto, né? E você consegue fazer. Aí começamos com um grupinho lá de vizinhos no condomínio. Saía 2, 3, aí começou a dar a voltinha no bairro, aí você vai Vai aumentando 3, o 4 perímetro. quilômetros, 8, 10, 12, aí começamos, né? E agora a gente está com uma turminha boa aí que dá faz um pedal mais pesado. E quando você vai em grupo, assim, é melhor, né? Porque aí, tipo assim, Melhor. tem que acordar muito cedo, né? Aí você vai Tem. sozinho, você pensa assim, tudo bem. Agora o grupo, você pensa assim, não, os caras estão me esperando lá, né? Pô, Combinei. a pressão. Puxa a responsa. Aí você vai, né? Você vai, compete com a cama, É. né? É, É um negócio que tem responsabilidade, é um negócio de responsabilidade. né? não, combinei e tal, vou Não, lá. você vai sofisticando, né? Que você começa com uma bikezinha ali, você paga lá Daqui a pouco você tá- 1.000, 2.000 e tal. Você tem seguro em bike Aí hoje, cara. agora É. você já começa a
incrementar, comprar uns equipamentos Eu tenho mais... um problema muito sério, porque quando eu comecei, né, eu queria já... Comprei o clipe, o pedal, a sapatilha e tal. Uhum. Nossa, o que eu comecei a tomar de capote, com aquele pé preso, me dá uma ansiedade, uma palpitação, assim, ó, porque você fica Tem com o que pé parar a preso na bike, né? bike. Nossa, quando vai chegando perto de cruzamento, assim, ó, meu coração já tá... Porque eu falo, meu Deus, vai soltar o pé, vira o pé, solta o pé e pedala e troca de marcha. É muita informação, né? Nossa, o cara. negócio... E o Hermer já caí na frente do Hermer. Assim, é vergonha, a gente passa no débito, no crédito, né? Isso é legal. Pô, e além da bike, você tem filhos? Tenho 2 mulheres já, Duas né? mulheres? São 2 mulheres, já estão casadas. Ah, então nem pedalam contigo ou não? Não, Né? uma mora na Espanha Ah, tá e a bom. outra acabou de mudar agora com o namorado, né? Aham. Então, depois de um longo tempo, agora somos um casal em casa de novo, né? Agora aproveita pra namorar de novo, né? Curtir aqui. Você começa a Volta às resgatar né? origens, Aproveita, né? Mas elas já estão formadas, trabalham e têm já a sua vida, né? Tem netos ainda ou não? Ainda não. Ainda não. Mas já tá cobrando lá? Não. Calma. Tem tempo, né? Tem tempo. Calma. Vamos com calma, né? Porque senão... O bom da filha que mora na Espanha é que dá pra você visitar ela 2 vezes por ano e ficar 6 meses, né? Cada visita. Não só 2 vezes por ano só. Fico 6 meses. Não, sem dúvida, mas são experiências, né? Aham. Ciclo de vida, né? A gente vai falar daqui a pouco de ciclo de negócio, são os ciclos da vida nossa. Né? Aham. Vocês que estão com o filho, né? Você está com o filho chegando aí, né? Sim. Eu tenho um garotinho de 6 O anos. Carlos também tem filhos Carlos, pequenos. Né? Então, não sei a Mas o Fernanda, Carlos é mas... maior. Não, só cachorro, por enquanto. eu também tenho cachorro. Que, olha, dá um trabalho Não. também. Ele e o aspirador, né? Nossa, assim, não, né? ali É muito grande. é né, o homem? cachorro de um lado, aspirador do outro na casa. Aí você trabalha em casa, então você já você tá trabalhando ali, aí você já começa a ver aquele pelo, aquele negócio, fica, ih, rapaz, já vi Parece que minha hora do negócio do- almoço, minha hora do almoço vai render hoje. Parece o faroeste, assim, que você vê aquele bolinho rolando Sai com o vento aqui, rolando. ó. Exatamente isso. Eu falei, ih, hoje é minha hora do almoço, é almoçar e ir pro aspirador. Ô, Rogério, mas vamos lá, então. Diga, falando de experiência, já que você falou da tua vida, como é que foi tua caminhada? Você começa em remuneração? Não. Você começa em TI, né? A gente stalkeia aqui, a gente fica com vergonha de falar, mas... não, Você, conta um pouquinho pra gente pesquisa de de mercado. como foi tua caminhada, até a gente... Tá até legal. ser o professor da War at Work. As coisas vão acontecendo, né? É interessante na vida, e pelo menos comigo foi assim, né? Porque eu acabei fazendo algumas migrações de carreira, né, e de profissão, Uhum. até fruto das oportunidades de vida. Não foi uma Aham. coisa assim, não, um dia eu acordei e falei, vou Planejei ali. trabalhar com remuneração, né? Vou ser um consultor. Tá? Acho que ninguém Ninguém fala nasce isso, assim, né? né? Acho que ninguém Acho fala que- assim. Acho que essa profissão acho que não tem essa... É. Mas É eu muito sei. doido, né? Você vai na escola assim e pergunta para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Ninguém vai falar assim: eu quero trabalhar com remuneração. Galera, Não. O pessoal normal, Nem vou dizer imagina. normal, não Não, que a gente é é. anormal, não. O pessoal normal nem sabe que às vezes que existe gente. É muito exatamente. normal, E eu não quando sou, não. descobre, fala assim, seus filhos da mãe. É, então eu são sei. vocês. Existe. Então existe quem não dá o pagamento, existe quem não... Aliás, eu fui vítima disso. Eu sempre trabalhei em profissão que ninguém entendia. Eu não conseguia explicar pro meu pai o que eu fazia, né? Não, Porque... minha mãe não sabe. Minha mãe não sabe então, até hoje o que eu igualzinho. faço. Só pergunta se é comecei- com drogas. Então tá Então, bom. eu comecei com TI. Aí o meu pai chegava todo dia, mas filho, o que você faz mesmo lá na empresa? Aí você começa, não, pai, veja bem. Aí você começava, né, explicar para ele, ó, TI serve para isso e tal, né? Então, mas eu comecei em TI, né? Foi realmente onde eu me formei inicialmente na formação acadêmica e comecei a carreira e fui parar em consultoria, né? Fui trabalhar em consultoria de TI. Que época você trabalhou com TI? Em TI eu trabalhei final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Parou a casa pra essa maluquice toda aqui. Enfrentei muito, né, a migração inclusive do mainframe para a plataforma baixa que a gente fala, né? Esse mundo mais que a gente conhece hoje, né? E naquela época, assim, as experiências em consultoria também foram interessantes, porque quando alguém chegou para mim e falou, pô, você quer vir trabalhar em consultoria, né? Aí eu virei assim, eu tenho que vender alguma coisa, né? A associação é essa. Nossa senhora, eu falei, eu não sei vender, né? Não, mas vem cá que, pô, né? Porque tecnicamente você é bom, você aprende, né? Então eu falei, puta, eu não vendo nem rifa, hein? Pelo amor de Deus.
Mas tudo bem, entrei em consultoria, comecei a trabalhar, né? E aí, que eu digo assim, eu fui mordido pela mosquinha, né? Aí eu comecei a gostar desse negócio de trabalhar em consultoria, Uhum. porque sai da rotina, né? Aquela coisa, né? Que pelo menos para mim, né? Me cansa. E fui me desenvolvendo dentro desse setor de consultoria. E acabou que eu fui fazer, depois de um tempo trabalhando para os outros, eu montei minha consultoria de Uhum. TI Uhum. e fui trabalhando para o mercado, tá? E fui parar na consultoria como cliente, que era o Rei Group. Ah, E eu comecei a prestar consultoria para o Rei Group, implantar sistema, infraestrutura de rede, trazer sistema da Filadélfia para o Brasil. Comecei a fazer até que um então dia você veio com esse conhecimento de TI pra dentro da Rei. eu vim com esse Ah. conhecimento de E TI aí dentro que da Rei. você assim, vai se embrenhar nesse Isso. tema que você tá aqui hoje. Exato. Aí um belo dia eles viraram para mim, escuta, isso era 96, 97, vai ter a privatização do setor de telecomunicações, Aham. Telebrás e tal, não sei o quê. Foi- E a gente tá querendo alguém que conhecesse de TI, né? Eu falei, o que? E aí, né? E o Kiko, né? É. E o Kiko Pô, você tem a não ver quer com vir isso, trabalhar com a gente aqui, né? Eu falei, pô, mas como assim, né? Eu vi TI, né? Não, você conhece consultoria, você conhece da gente, né? Conhece dos produtos, já porque você está aqui há quase 2 anos aqui trabalhando. A gente ensina a fazer remuneração, né? As coisas, e você aporta com o teu conhecimento de negócio de TI, porque a gente vai precisar lá pro... Legal, cara. Aí né? A gente faz umas Ah, contas bom. ali básicas, né? Aí não era especialista em remuneração ainda, né? Pelo menos fechar a conta de chance casa. Né? Aí achei que valia a pena, topei e fechei a minha empresa e fui trabalhar ainda com duplo chapéu. Ficava cuidando de TI, né? E Uhum. fazendo projeto de consultoria. E foi passado uns 4, 5 anos, eu acabei largando TI de vez. Virei consultor do Rei Group 100% do tempo, né? Uhum. E aí começou a minha carreira nessa área, né? Caramba, cara. Então você. E naquela época, como é que avisavam você assim, né? Porque agora é engraçado, você trabalhar com TI na década de 80, você não tinha o smartphone. Pingava Não. como a mensagem? Assim, eu dei o pau aqui, meu, entra no. Como é que te avisavam no negócio? Naquela época a gente começou com o BIP, né? Que parecia aqueles negócios de Aham. futurista, Sim, né? Futurista. aqui, Cara, dá pra assim, imaginar um negócio desse. E aí você tinha o cinto de utilidades, né? Porque é o BIP, depois aí veio o pager, aí você ficava com o BIP pager, depois ficava só com o pager de voz do celular. Eu ficava com os três, né? Ficava com os três aqui Ficava fora. armado, né? Só É que quase o Batman, né? E aí, assim, quando eu trabalhava em suporte, né? Tinha situações assim lá, porque quando eu casei, né? A gente, recém-casado e tal, não tinha nem telefone. Telefone naquela época era um negócio caríssimo, né? Você tinha que ficar na fila de madrugada para pedir, aí depois demorava não sei quanto tempo para... Era um investidor da empresa. né, cara? Você põe no imposto de renda, né? Exatamente. É o ativo, né? Então eu não tinha o dito cujo do telefone em casa, e quando você está de suporte, toca o bip Olha qualquer que hora. foda. Quantas vezes eu estava lá de madrugada, tocava o bip, aí saía lá de casa, né? Pijamão, Orelhão. botava um casaco e por pra cima. explicar né? pra mulher, pra esposa que você tava indo Quem que você vai atender lá? Com quem que você vai falar? Você abria na rua, assim, não tinha ninguém, né? Ia lá no orelhão, lá perto de casa, atendia o telefone, assim, aí, o que tá acontecendo, tá, não sei o quê. E aí, com o suporte, você tem que passar os comandos, né? Pro cara, o cara da produção, entra aí no DOS, aí passa o comando tal, não sei o quê, Ctrl Shift L, não sei o quê. Aí passava os negros na rua, assim, olhando pra gente, e falava, pô, o que esse cara tá fazendo? De pijama, de madrugada, um puta frio, né? Falando essa monte de código aqui que eu não tô entendendo nada. Pô, chama aí Deve ser código carrinho de do hospício sequestro, aqui. né? Código de sequestro, né? Alguma coisa assim. Doido. né? Não, mas dá pra imaginar, porque a quantidade de coisa que a gente produz hoje na frente de uma máquina dessa é Sim, absurdo, né? Porque se a absurdo. velocidade que você tem, eu tava pensando nisso ontem. Não, a capacidade que tem um celular nosso hoje supera aquelas máquinas enormes, mainframes, que a gente tinha em verdadeiras salas, né? Com ar-condicionado, não sei o quê. Se pensar no disquete, né? Tipo, Disquete. Nossa. que Nossa, cabiam espaço, coisas é. no O disquete disquete. começou com um negócio desse, Bitelão, parecia um é. disco, né? Um LP, né? Depois foi diminuindo. E depois o menorzinho ainda era 2 megas, um ponto alguma coisa, né? De megas, assim. Exato. O engraçado é que a Apple, quando começaram a lançar o iPod, né? Então, o marketing deles era assim, a gente vamos falar então a capacidade de armazenamento em giga, mega, né? Na época, né? E aí falou, não, fala que você pode pôr 1000 músicas.
Porque, tipo assim, era um negócio, esse negócio de armazenamento era uma coisa na época pra absurdo, gente, assim, tipo, Totalmente, né? 1000 músicas, É. tipo, nossa. E aí É foi muita coisa, um você olhava- sucesso, né, a campanha de marketing deles, porque esse era o nosso, a gente era muito focado. Hoje em dia, né, Não, se eu não me engano... 1 tera no OneDrive. Não, se eu não me engano, uma das primeiras espaçonaves, né, que levou os homens para a Lua, que levou o homem para a Lua, tinha a memória do que hoje tem uma HP-12C. Isso, É, né? verdade. Você imagina você ir para a Lua só com a memória de uma HP-12C. Não. Cara, isso é surreal. Só contar uma história também engraçada. Aqui a gente gosta. Na história engraçada. época que eu também trabalhava em TI, eu trabalhei mais no que a gente chama de esquedulagem. Hoje em dia nem tem mais isso, não existe mais essa profissão dentro de TI, né? E o que é esquedulagem? Esquedulagem é assim, você tem a programação dos programas que rodam, vamos pegar a folha, né? Eu vou falar do exemplo da folha de pagamento, né? Então, são uma série de programas, né? É o programa que roda o salário, que roda o benefício, que roda, né, todas as políticas, né, de variável, não sei o quê, isso tudo forma o conjunto de programas da folha de pagamento. Então tem lá cadastro, tem um monte de coisa que... O scheduler, na época, fazia o quê? Ele botava isso aí numa rotina. Então, ó, você a vai... fila para... porque o cara tinha que pegar lá o disquete, tinha que pegar, né, a fita, ou quando era fita, né? E ir trocando, né? Ele falou, ó, agora eu vou tirar o programa tal, colocar o programa tal, esse cara ia botar um comando para ele acessar o banco de dados X, Y, Z, ele ia fazendo tudo isso. Então, você fazia uma pré-programação de toda essa rotina. E na empresa que eu trabalhava na época, a folha era a dor de cabeça, era o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Porque lá demorava. Imagina a folha de pagamento, demorar, atrasar e dar erro, né? Então, os funcionários... não era, tudo não erro. era. Então, assim, era o caos aquilo lá. Até que um dia, né? O bom samaritano aqui pegou aquele treco lá, porque ninguém tinha paciência, né? Pegou aquela coisa que se foi a coxa de retalho, que todo mundo ia... Eu reescrevi ele inteirinho, sabe? Nossa. Aí, isso fez com que eu tivesse que falar com a área de desenvolvimento para mudar o programa, né? Porque o programa tinha que ser alterado para... Mas, assim, a gente demorava 6 horas para processar a folha, passou para 2. Caramba. Praticamente 0 de erros. Os caras quase que me... Fizeram uma estátua Nossa, sua, lá, sua. o pessoal de operação me adorava lá, né? Porque... Tanto que eles queriam que eu sempre ficasse de plantão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Que eu fui arrumar, né? Mas ó, esse é desvio padrão, né? Esses são... porque a gente olha para mudança, quando a gente olha para o design mesmo. O que o design quer? Olhar para esse tipo de coisa. Fala, deixa eu ver quem tá fora desse bolo. Você vai falar vai falar muito aqui de remuneração, de incentivos. Mas quando a gente olha para remuneração, a grande massa quer me dá a mediana, me dá o comportamento médio, me dá o que todo mundo faz. Mas não é aí que tá a mudança, né? Te faço uma pergunta, aliás, Rogério. A gente olha para toda a evolução de uma série de ferramentas e coisas que a gente utiliza. A remuneração não ficou para trás nisso? Por exemplo, a gente pega um método criado, por exemplo, da década de 40 para cá, que ainda está em utilização. Óbvio que vai passando por... De certa forma, a remuneração não está correndo atrás do prejuízo de um mundo que está muito mudado, de as pessoas consumindo e vivendo de estilos diferentes. Como é que você faz uma leitura disso, cara? Em parte eu concordo com essa visão, mas em parte eu acho também assim que na vida real, as organizações, as empresas, né, elas nunca aplicaram de fato toda essa tecnologia que foi desenvolvida. Então, isso a gente nota nesses anos todos de trabalho, de dia a dia, né? E até no curso, né, quando a gente vem falar sobre algum tema de remuneração, coisas que para nós que somos, de certa forma, mais estudiosos do assunto, né? Que vive nisso, né? Às vezes a gente vai falar de um tema tão trivial para nós e as pessoas nas organizações ainda olham isso com um certo tabu. Sim. Então eu acho que esse movimento também tem essa influência, né? Porque embora muita tecnologia já esteja ultrapassada, ou pelo menos foi criada há muito tempo atrás, né? Ela nunca foi plenamente utilizada. E quando a gente vai para o dia a dia das organizações, eles continuam no básico, né? Fazendo meio que o beabá da remuneração variável. Estão pautados em muitos princípios que
às vezes nem trazem o resultado do potencial que tem, né, essa prática de fato, ou que a gente, né, imagina que possa trazer para o negócio mesmo, né, para aquilo que efetivamente você pode tirar de proveito, né. E acho que isso acaba também forçando, né, ou não forçando, mas talvez não impulsionando o desenvolvimento de novas metodologias, novos métodos, porque se nem o que já está aí, né, não é o aplicado, né, Nem um arroz com feijão. você não tem aquele, né, aquele empurrão do mercado, assim, pô, eu preciso de coisa nova, né? Mas o mercado fala, mas pô, mas você não está nem usando o que já tem, né? Você quer coisa nova, né? Então... Onde é que você acha que falta, Rogério, assim, nesse ponto? Quer dizer, estamos falando de formação, porque o cara não nasce para ser de remuneração, né? Então você pensa assim, o cara que tá lá na ponta, tipo, ele não escolheu aquele negócio, aconteceu. Então, falta o quê? Falta se aplicar, falta conhecer. Como é que você faz essa leitura de onde tá faltando dentro do mundo de negócio? Tem gente mal preparada lá dentro? Eu acho que tem a falta de preparo do empresário, de olhar para isso como um diferencial de negócio, né? Então, por exemplo, no passado, eu acho que os empresários não tinham muito conhecimento de planejamento, né? Ou de modelo de negócio. Hoje em dia, você começa a ver essa linguagem estar mais no dia a dia de um empresário, né? E eu acho que está faltando ainda essa linguagem, esse conhecimento da parte de remuneração como ferramenta de negócio. Esse é um lado. O outro lado é realmente o conhecimento embarcado dentro das organizações, que a gente percebe, né, que como não é uma área, né, de desejo, né, que a gente está falando aqui, desculpa, que a gente vê que as pessoas não se formam, não saem da faculdade, vou ser um cara de remuneração, as pessoas chegam na área de remuneração meio que por acaso, né? E nem todo mundo abraça aquilo como uma profissão mesmo, ou com conhecimento a ser desenvolvido, né? E isso acaba prejudicando, né? Porque quando você vai para dentro do núcleo da área de remuneração, você tem pouco conhecimento. E as pessoas acabam, de novo, se voltando para o que o mercado faz, o que é o básico. Então, eu vou fazer meu feijãozinho com arroz, né? Sim. Eu atendo e tá bem assim, né? Então, esses dois lados da gangorra, eu acho que... Tanto que, muitas vezes, eu às vezes faço esse tipo de discussão com empresários, né? Eu tenho, muitas vezes, às vezes, eu tenho tido a oportunidade, né, de falar, a gente até fala um pouco sobre remuneração estratégica, traz um tema, né, um pouquinho mais charmoso, né, para esses bate-papos, né, mas justamente por isso, porque, e aí é interessante como nesse momento você vê que o empresário, pô, mas legal, eu não sabia que eu podia, não, pô, você pode, você tem um monte de ferramentas ali, somente na parte de variável, que pode ser uma ferramenta alavancadora de negócios, né? Alavancadora de resultado, de plano de negócio, de metas, né? E a pessoa não fica com medo, né? Porque ela associa sempre que, puta, eu tô distribuindo, mas tô pagando mais ainda, será que o cara vai me entregar, né? Então. E eu acho que esse ponto que você traz, ele é interessante, né? Porque, assim, acho que do lado do empresário, do executivo, do presidente, ele não percebe isso, né? E às vezes a própria área de remuneração não leva internamente isso também, essa discussão com esse pensamento, com esse olhar de negócio dentro da sua especialidade, né? Ou seja, aquela caixinha de ferramenta, né? Que eu brinco às vezes com o pessoal, falo assim, o profissional de remuneração ele tem que ter aquela caixinha de ferramentas e saber que ferramenta que você usa em cada momento, né? E não achar que é um remédio único para qualquer coisa, né? Então, acho que vai muito nesse sentido, né? E acrescentaria uma coisa também, assim, acho que o profissional de remuneração, ele tem que sair um pouquinho fora dessa caixinha também, né? Ele tem que conhecer do negócio. Então, além de ele ser um profissional que tem que conhecer bem das temáticas do que ele lida, a técnica em si, né? Ele tem que se direcionar para ser um conhecedor do negócio. Porque aí sim ele pode ser um provocador, né? De, olha, putz, aqui por que eu tenho que ter um variável, por exemplo, né? Igual para todo mundo, todas as áreas, todas as funções da empresa. Será que eu preciso? Será que eu não posso jogar uma mescla de mecanismos, né? Pô, uma área de projeto, por que eu não lanço uma remuneração por projeto? Numa área de ágil, por que eu não faço
uma remuneração ágil, enfim, eu tenho Será hoje... que cabe remuneração variável na área de inovação? De alguém que tem que criar Isso, você estimula o exatamente, cara a é. criar com dinheiro? Será que eu tô com o mix, né, correto entre É. fixo e variável, por exemplo, uma área de P&D, né? Esse cara me entrega resultado, às vezes, dependendo do ciclo da indústria, né? 10 anos, 20 anos, né? Dependendo se for um desenvolvimento de produto farmacêutico, científico, Sim. enfim. Pô, esse cara aqui, meu, o que ele valoriza, né? Ele valoriza o estudo, pesquisa, o tanto que ele consegue defender tese aí por fora. Esse cara não é um cara que vai viver de variável, ele vai viver de uma porção fixa, né? De não esquentar a cabeça. De não Deixa a esquentar a cabeça dele mais cabeça. leve Exato. possível para ele poder produzir o máximo, né? Eu acho que você falou um pouquinho Segurança disso. ali, né? É. Sim. Então, são perfis, né? Que acho que a área de remuneração, profissional de remuneração tem que estar atento para isso. Tem que buscar mecanismos que se adequem Sim. às diferentes funções dentro do negócio, né? Tem até uma reflexão, assim, porque o mercado de tecnologia não é segredo para ninguém, que está super concorrido, em alta, e, né, quente e tal. E um profissional de remuneração que conhece do negócio e entende quais são as ferramentas que eu tenho para esse negócio funcionar e que eu preciso para esse negócio funcionar, consegue antecipar uma nova linguagem de programação, de repente, que vai ser usada no futuro ou que vai ter uma solução importante para o seu negócio. E já pode começar a trabalhar numa capacitação interna daqueles profissionais que você já tem dentro da sua empresa para se preparar e não ser pego de surpresa, como aconteceu com muita empresa agora, que está nessa briga do mercado concorrendo por profissionais e tal, porque não antecipou, às vezes, né? Eu sei também que isso aí é o mundo ideal, né? Maravilhoso, que no dia a dia são 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários pratos ali se equilibrando, mas tem que ter esse momento da gente olhar para o negócio e antecipar cenários para poder se preparar melhor para eles. E aí sim, saber as ferramentas que eu tenho, as que eu posso ter e também quais são os possíveis cenários, né? Então, porque eu li uma matéria falando assim sobre o engajamento de profissionais quando você investe na capacitação deles. Então, assim, se essa questão de não ter profissionais qualificados para o que você precisa internamente no mercado, né? Não ter no mercado esses profissionais porque eles estão concorridos. Se você tivesse, às vezes, antecipado a situação e preparado pessoas internamente para lidarem com essa nova realidade, você teria um maior engajamento com marca empregadora, você teria profissionais que seriam mentores e professores para demais colaboradores que chegassem ali, teria uma carreira, um negócio assim do tipo, aqui você entra, o pessoal investe aí vem, né? Mas eu vou treinar o cara, vou ensinar para ele ir pro mercado? Aí faz parte do jogo também, né? Por que ele não vai pro mercado? Vamos pensar que acho que ele, né? Quando você se antecipa, quando você se planeja, você sempre tem uma outra vantagem aí, você sempre vai ter um custo menor. Né? Porque você não vai ter que correr atrás do prejuízo, fazer uma ação emergencial, você não vai ter perda de conhecimento, né? Enfim, então, acho que quando você se planeja e utiliza e tem esse olhar, tentando olhar o agora, mas olhar o futuro também, e se planejando, se preparando para isso, você tem essa vantagem também, né? Me deu um clique disso, porque esse livro que eu trouxe aqui também do Daniel Pink, Motivação 3.0, ele fala um pouco dos 3 tipos de motivação, né? 2 que já... Um super ultrapassado, né? Que é a sobrevivência. Que é isso da gente ficar todo o tempo assim, do tipo, se eu não estou preparado, eu não antecipo o cenário. Se eu não tô de olho aqui, o bicho lá vem e me come e tal. Então, minha motivação é me manter vivo, é me alimentar e tal. E é muito primitivo, assim, que aí quando a gente começou a entender o ser humano, a gente começou a entender que tinha outras variáveis ali. E aí vem uma motivação 2.0, que é a cenoura e o chicote. Então, assim, a gente começou a entender que pode ser que as pessoas funcionem, então, se eu recompensar os melhores, punir os piores, e aí o negócio vai funcionando. E agora, isso, assim, caiu, não vou dizer caiu por terra, assim, mas é que a gente vai descobrindo que o homem, ele é motivado por muito mais coisas do que só uma cenoura e um chicote atrás dele, vai. E aí que entram coisas de autonomia, propósito, e aí entra de novo aquela visão que a gente precisa ter de negócio ampla para poder... traduzir isso para o nosso contexto de remuneração. Encaixar tudo isso. E pegando um gancho também de uma temática que a gente aborda no treinamento e que a gente sempre traz nos diálogos, né, com os executivos, né? Essa visão da estratégia, dos desafios, né? E até entender o ciclo de vida do negócio, ele é também outra variável muito importante, né? Porque é diferente eu desenhar uma estratégia de remuneração variável, né?
com todo esse contexto que a gente está vivendo, ainda mais geracional, né? Quando você começa a conviver dentro da mesma empresa com 3 né, gerações ou 4 agora, né? Tentando a 4ª, né, geração dentro do mesmo ambiente. Então, expectativas diferentes, né? Processos de engajamento, né? Ou de motivação diferentes de cada geração, né? Se você também não olhar para o ciclo de negócio, né? Entender, pô, se eu sou uma startup, se eu sou uma empresa que estou em crescimento, eu tenho que ter um tipo de estratégia de remuneração variável adaptada a esse ciclo. Se eu estou crescendo, cheguei num nível já de semi-maturidade, vamos dizer assim, onde eu estou num crescente, eu tenho que adaptar também. Eu não posso continuar com aquele mesmo esquema de remuneração variável ou de mix, né? Porque é um outro momento. Eu tenho que incentivar outros objetivos estratégicos, né? Lá atrás eu estava querendo ganhar mercado, market share, trabalhando minha marca, exposição. Agora, se eu já estou em crescimento, eu tenho que continuar mantendo o crescimento das vendas, dos produtos, dos meus principais, da curva ABC, quais são os principais carro-chefe. Se eu chego A rentabilidade, né? Se eu chego na maturidade, eu tenho que olhar para a rentabilidade, olhar para outras variáveis de me manter, né, no meu status e também já começar a preocupar com o próximo ciclo, né? Que eu tenho 12, aí o caminho bifurca, né? Ou eu entro no declínio ou eu volto para o crescimento, né? Então eu tenho que decidir qual é o... Então, por isso que eu digo que o profissional de remuneração, aquele que gosta de trabalhar com isso, ele também tem que conhecer de negócio, e entender o ciclo de vida da empresa e olhar se aquilo que... minha caixa de ferramentas que eu estou usando, se ela está adaptada ou não ao momento do negócio. Você sabe que a ideia desse programa é justamente essa. Por isso que a gente traz PMO aqui, né? A gente traz uma galera de design e a gente começa a trazer advogado, engenheiros. E aí o cara falou, pô, mas isso aqui é um programa pra galera de RH, pô, de remuneração. Que viagem é essa? Tipo, traz... Cara, esquece, velho, porque a metodologia, você vai estudar, vai lá, liga pra forma, vambora, faz o básico, beleza? O mínimo. E aí depois, cara, se alimenta de um monte de coisa. Porque, cara, você vai entender de negócio quando você consegue trafegar minimamente em outras coisas. Pô, eu consigo entender um balanço. Então a gente falou, opa, isso é legal, beleza? Por quê? Porque você tá dentro de um negócio que ele tem uma saúde. Se aquele negócio vai mal, não tem o que fazer. Sabe? Não dá pra você discutir aumentos, correções. Por que não dá pra projetar um valor maior de mérito? Cara, entende o negócio, o momento, sabe? Eu penso muito... desculpa. Não, eu penso muito no Quem Quer Ser o Milionário. Que o menino tava lá, né, no programa tal, e todas as perguntas lembravam... Ele se lembrou de momentos da vida, de coisas que ele aprendeu, ou situações que ele viveu. E é isso, né? Às vezes a gente tá em frente de um desafio, né? E aí a gente fica assim, putz... A técnica, não sei o quê. Não, às vezes você vai buscar a resposta para isso num repertório que você nem imaginava. E quanto mais você exercita isso, de fazer as conexões e aprender, ter uma gama variada ali de conhecimento, mais preparado você fica. E essa questão, você puxou aí da análise de balanço também, né? A área de remuneração, ela tem um link muito forte com a área financeira, né? Sim. Porque você precisa dos recursos e, enfim... Como é que fica a tua discussão se você não sabe qual que é o impacto daquele teu programa, né? Assim, qual que é a proporção daquilo do custo de pessoal, né? Quer seja o fixo, o variável, no resultado, o que aquilo impacta, o que o programa de variável vai trazer de retorno a mais que pode... Né? Então, se você não tem esses elementos para falar a linguagem do negócio, como é que você, como é que você entrega, né? E até para se conectar, né? Porque como é que eu vou vender, entre aspas, uma ideia, às vezes, para um gestor ou para uma área ali e tal, se eu não sei qual que é o drive daquela área. Então, aí fala, mas a RH aqui não consegue se comunicar com... Será que vocês estão entendendo, assim, o drive aquela pessoa? Meu pai vendedor, né? Ele falava que ele entrava, às vezes, assim, ele é São Paulino, né? E ele contava que ele entrava, às vezes, na borracharia, ele vendia anúncios na páginas amarelas, depois na UESP, enfim. Ele entrava na borracharia, ele olhava, assim, falando, né? Vamos de page, de um monte de coisa, já na mesma época aí. Ele entrava assim, via uma bandeira do Corinthians, aí ele falava assim, agora é Corinthians. Ele entrava, e aí o Coringão, eu não sei o que, São Paulo, nada. Porque ele falava assim, eu preciso me conectar com essa pessoa, e o que ela entende tem muito mais a ver com a forma como eu falo, verbal e não verbal, do que com o conteúdo da mensagem, né? E aí ele me ensinou muito isso, assim, e eu vejo muito essa deficiência, às vezes, da gente saber com quem que a gente tá falando, assim, de se conectar.
Você sabe que o primeiro módulo é disso, né? Suporte. Chama-se Suporte aos Objetivos de Negócio por meio da remuneração. Então, professor, vamos pro Rogério, que intimidade é essa, Rogério? Pô? Então, professor, na verdade, o lance, a primeira coisa, você traz o cara pro chefe e fala, vem aqui. Primeiro eu vou falar em que ecossistema você tá, filho. Exato. Antes de querer te ensinar alguma coisa. É mais ou menos essa linha. Então, Naquela ânsia do, não, vamos aprender como é que você faz o cálculo, né? Não, exatamente. calma. Exatamente. Acho que os caras chegam assim, né? Professor, vambora. Me ensina aí, me passa o cálculo. Segura. Qual que é o múltiplo de salários, né? Quanto que eu tenho que pagar? Puta, né? esse é o mercado, tá vendo? O cara quer isso. Ele fala, me dá o que o mercado faz e já era. Tipo, Qual que é o número? não é isso, né? Exatamente. Essa é uma coisa que a gente tem que assim, gerenciar na expectativa do aluno, né? Uhum. E trazer ele essa consciência da importância dele se situar dentro da organização, né? Então, muitas vezes eu trago exemplos, né? Eu gosto muito de usar exemplos de casos verdadeiros, né? Até que a gente já viveu, né? Quando vocês trazem, por exemplo, essa questão do financeiro, né? Quantas vezes a gente já não se deparou, né, com projetos em clientes e empresários que você está lá discutindo com ele a estratégia de remuneração, ele está preocupado com, eu vou ter que dar um aumento do pessoal, quer dizer, né, você está dizendo que o mercado está pagando mais, eu vou ter que aumentar salário, você está louco. Meu não sei o quê. custo, né? Meu custo. Eu falei, tá bom, aí deixa eu dar uma olhada com o teu financeiro aqui, né, vamos olhar custo de folha, custo disso, custo daquilo, olhar um DRE, né? Uhum. Olhar um fluxo de caixa, um balanço, que as pessoas não olham isso, né? Às vezes nem o empresário não conhece, né? E aí você acha... Às vezes não sabe nem olhar, né? Não sabe nem olhar, não sabe nem extrair a informação. Aí você acha lá um monte de penduricalho que o cara gasta dinheiro com coisas que são, assim... fora do eixo de negócio, ou que estão supérfluos ali, ou decisões que foram tomadas erradas, né? Já peguei gente que mantinha um escritório, um prédio inteiro lá fechado lá, pagando aluguel caríssimo e tal, não sei o quê, porque um dia ele tinha um sonho de construir a nova sede, então ele estava lá, sei lá, 10 anos pagando aquilo lá, né? Aí você fala, pô, pega esses 10 anos, pega esse aluguel, bota aqui. Sim. Cara, você Faz tinha a conta. resolvido o problema da tua folha, do teu variável, você tinha feito investimento no teu negócio, em produto, em serviço. Pô, você tá pagando né? Pra quê? Não, porque um dia nós vamos mudar, fazer... Cara, quando chegar esse dia, você aluga de novo, você constrói, você faz outra coisa. Então, você às vezes tem que trazer, por isso que eu acho que falta, né... esse mergulho dentro do negócio, né? E você não precisa ser especialista financeiro, mas minimamente você precisa olhar para um documento desse, pegar um DRE, pegar um fluxo de caixa, um balanço, o que tem de informação básica aqui que eu preciso olhar? Entender um EBITDA, né? Isso aqui, pô, sabe que o meu negócio, ele está tendo a rentabilidade média que o mercado do meu segmento tem? Putz, o meu segmento... Margem de final do negócio é 15%. Se eu estou tendo 5%, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Então, antes de discutir a remuneração, pô, acionista, vem cá, nós temos um problema de margem aqui, né? Então, onde é que nós estamos gastando errado, né? Talvez não é na folha, não é na remuneração, mas aí em algum lugar a gente está tendo problema de eficiência, de processo, de custo, preço de venda, enfim. Até mesmo para você saber onde você tem que focar, né, Roger? Exatamente. Por exemplo, você vai desenhar um programa de remuneração variável. Pô, vou fazer isso, tá? Quais vão ser os indicadores, as métricas, enfim? Onde que eu vou focar? Será né? que Se você não olha isso... será que isso não tem muita relação de a grande maioria desses programas serem top-down? Às vezes você tem uma área de remuneração que só chega um pacote e fala assim, ó, operacionaliza essa parada. Porque às vezes você não tem na base condição de ter. Acontece isso muito? Acontece, e às vezes acontece também de você ter alguns feudos, né? Por exemplo, a área de vendas, né? Comissão, já tem ali, se mete aqui. Então, às vezes isso aqui fica dentro da área comercial, né? Dentro da área de vendas, cuidado por um profissional que não conhece nada de remuneração, né? E que ninguém da área de remuneração, por exemplo, tem acesso. Então, assim, quando a gente, às vezes, como consultor, vai lá e põe a mão, você vê coisas, assim... Premia por faturamento, você não vê margens e tal, cara. Aí o cara, você premia, exatamente, principalmente quem vende serviço, né? Você vende
você premia a venda e aí o cara, até fechamento do contrato, o cara desiste. Aí você já pagou o vendedor pagou. E aí? o Não dinheiro não entrou entrou, né? É. Sim. Então tem N armadilhas, né? Coisas até bem simples, Básicas, né? né? Básicas, mas que acontecem no dia a dia. E às vezes o empresário mesmo, o acionista lá, ele não enxerga isso. Né? Uhum. Ele acha que está tudo bem, né? Ele tem um... E fora o conflito de interesse que às vezes existe nisso, né? Assim, quem desenha a remuneração ali é quem vai se Exatamente. Né? fazer o uso daquilo, né? Tá dentro da própria área, né? Você tem até uma questão de compliance aí também, né? E as mudanças de negócio, né? A gente, por exemplo, quando eu citei a área de telecom, né? Só para dar um outro exemplo real, né? Quando a gente migrou do telefonia fixa para telefonia móvel, né? Muitas operadoras tiveram um problema com a equipe comercial, né? Até de comportamento, porque a remuneração variável, a gente fala, né? Inclusive no curso, cita, ele é um grande mensageiro de comportamentos para dentro da empresa. Então, se eu quero que minha equipe de vendas, minha equipe de operação tenha um determinado... a operação tem que olhar para a qualidade, a venda tem que olhar para engajamento, fidelização de cliente. Eu tenho que fazer com que o meu programa passe a mensagem correta, né? Quando teve, por exemplo, esse movimento, eu peguei muitos programas que o vendedor que vendia telefonia fixa, que estava sentado num contrato de anos, né, 15, 20 anos, lá que ele tinha aquela carteira de clientes que tinha um ticket médio alto e que garantia para ele... garantido, né? Garantido. Esse é o problema que já Sei vira lá, o salário base, vira- deixa de ser... É o variável fixo, né? é o variável fixo fixo. garantido, é o variável garantido, verdade. E aí o que aconteceu? O mercado foi enxugando, né? Esses contratos foram diminuindo. Esse cara começou a ser... você precisa vender celular, você precisa vender... Né? Cara, esquece, eu tô Não fiz aqui. nada pra ganhar. Pô, eu não preciso fazer nada. Mesmo que foi diminuindo, ele foi se acomodando. Até que a água, né? Que a gente diz que a água bate na bunda, Bate né? na bunda. Aí você fala, pô, mas peraí, né? Agora, aí começou a reclamar. Não, precisamos mudar o incentivo, porque eu não tô... Cara, mas você ficou sentado aí, né? O mundo passou, a concorrência veio, entrou e roubou o teu mercado aí. Vocês estão, né? Então, você vê o impacto que isso trouxe para muitos negócios, muitas operadoras, né? Que deixaram a concorrência entrar porque ficaram parados pagando um incentivo para uma coisa que o não mercado devia ser incentivada que mais, né? já não incentivava. Você tá falando um negócio que eu acho incrível isso, porque eu vou querer depois que você conte uns exemplos de variável que entraram pelo cano. Tipo, eu vou contar uns casos aqui, né? Que é engraçado, né? Não precisa citar o nome do santo, não. Mas olha esse lance de consciência do variável. A gente começou a falar sobre entender do negócio e de a remuneração ser uma ferramenta do negócio. Olha como você coloca ela em outro nível. Concordo absolutamente. Quando você vê empresários pequenos, ele olha para a remuneração como uma dor de cabeça. Tipo, puta, vou ter que te pagar. Eu não queria, sabe assim, o dinheiro que eu dou pra você seria melhor no meu bolso. Sabe esse tipo de pensamento? Então, quando o cara olha para um variável, ele fala assim, o quê? Mais dinheiro para você? Tô fora. Tipo, Vou dividir meu lucro com vou você. dividir meu lucro com você, a ponto que você fala assim, hoje você tem 1 milhão de lucro, você poderia ter 3. Só que para você ganhar mais, você tem que incentivar, distribuir mais. Não, ele olha o tempo todo, é um pensamento muito egoísta, assim, numa parte, né? E também um pensamento do que, tipo, será que você faria 3 se não tivesse essa galera toda trabalhando, contribuindo pro negócio? Não faria 3. Então, na verdade, não tem 3. Sempre teve 1. Mas é a consciência da ferramenta. E eu acho que é esse o ponto que você está querendo dizer, porque quando eu olho para uma empresa que ela distribuiu variável fixo, ela não tinha consciência da ferramenta. Ela agradou as pessoas. O fato, acho que vou agradar, mas de fato isso não agrega para o negócio, né? E aí tá a mensagem. Você tem casos assim que são engraçados, das mensagens erradas por meio do variável, tanto que geraram desmotivação, ou que, pelo contrário, deu o recado que precisava e no final compensou com o que tinha? Tem algum caso assim que você fala... Bom, são vários. Esse... Pô, Emerson, são 30 anos, bicho. Deixa eu tentar pegar um aqui para dar... O episódio vai ser duas aqui, né? partes, né? Não, são muitos casos. Esse da Telecom é um que eu lembro bem, né? Que a gente teve uma discussão forte, inclusive, com essa empresa. Essa empresa é uma empresa muito grande, né? E assim, e foi nítido, né? Que eles só acordaram quando eles viram que o market share deles tinha despencado, né, e a parte celular eles tinham perdido o mercado, onde eles atuavam praticamente com exclusividade. Né? Tipo assim, aquela região, eles dominavam, né? E aí quando eles olharam assim, pô, mas tá chegando
empresa B aqui, dominou o mercado celular. E por que nós não estamos fazendo isso? Por que não estão vendendo se eu tenho o mesmo produto que eles, né? Foi aí que eles perceberam, acordaram que a equipe de vendas estava... Quando dá né? tempo, né? Tipo a Nokia, né? Quando acordou no mundo dos celulares, já Esquece, era. já Não tinha mais nem era. como Já recuperar. era, Samsung, Apple, lá no... Já Mas, tinha engolido, né? Acho que empresa rica pode Acontece muito pode isso, acontecer né? muito isso, né? Que assim, você meio que... Ah, não, tudo bem, né? Assim, você tem lá o recurso, você paga e vida que segue. E aí, só que aí o barco Tem um mudou livrinho de... que chama Who Moved My Cheese? Quem mexeu no meu Quem mexeu no meu queijo. É essa linha aí, né? Quem mexeu no meu queijo. Mas enquanto estava rebobinando aqui... Rebobinando. Tem um caso também que acho que é bacana, assim, você vê o entrante no mercado e uma estratégia vencedora contra alguém que está ali sentado em berço esplêndido, que a gente fala, né? O cara está ali no mercado há anos, tal, não sei o quê. Eu domino aqui, Eu domino, né? né? Isso aconteceu no Nordeste um tempo atrás com um cliente nosso que dominava aquela região na parte de bebidas, né? E um entrante foi devagarinho, né? Criou uma estratégia de mercado e de posicionamento e incentivo atrelado a isso, onde ele fez com que a marca dele, que era uma marca até secundária, né? Uhum. Entrasse em todos os pontos de venda Uhum. com um preço menor. Uhum. Embora ele... Qualidade, assim, né? Muita gente duvidava, né? Mas assim... Entrou. Entrou nas regiões certas. Por exemplo, a região de baixa renda, entre o cara pagar 5 conto numa bebida e pagar 3 na outra, Certeza. manda 3 aí que é meio assim, mas tudo bem. Depois da terceira ou quarta garrafa, né? Você já não tá mais percebendo. Então o cara começou... Põe gelada, serve gelada que tá valendo. Né? Vocês já entenderam com a bebida. Então, Cara, assim, mas eu tenho que... Pai, continue que eu vou falar disso aí. E aí, assim, quando eles perceberam, o cara pegou 60% do mercado. Então, assim, o cara fala assim, caramba, e agora como é que a gente vai fazer e tal? Então teve todo um movimento, né? Uhum. Que envolveu mudança de estratégia da empresa, posicionamento, mix, né? De preço para poder ser incentivado. Então o vendedor ele não tinha que vender volume, né? Porque esse é o grande problema em vendas, né? Principalmente venda de bebida ou coisas que têm volume, né? Se você incentivar só o volume, o cara vai vender aquele produto que sai que é mais fácil, né? Vai tirar pedido. Embora não tenha talvez a rentabilidade que tenha se ele vender um mix, né? Que ele fala, eu vou vender a água, mas eu vou vender a cerveja e vou vender o uísque. O uísque eu ganho uma margem 3 vezes da água, né? Então não adianta incentivar que ele vai vender muita água, né? Uhum. Eu tenho que vender um mix correto para poder ter Isso é muito legal. Eu vim de uma indústria de ferramentas e eu sei que quando passavam para negociar os mix, isso dava uma briga. Porque era tipo assim, vender o mix é chato, tá ligado? Eu quero vender esse produto, porque esse produto... E aí você vai tirando, e as pessoas são mais antigas, relutam, sabe? E aí é o momento que você fala que uma oxigenação é necessária. Por quê? Porque, cara, tem gente que não vai simular essa nova cultura, sabe? É complicado. Você falou um negócio. Eu estudei numa faculdade de elite lá em São Paulo. Eu fiz um curso depois para estudar um negócio de marcas. E eu, um rapazinho do interior, né? Que não... Mas eu vi a galera discutir assim, muita gente, né, com muitos recursos. Então eu olhava para a propaganda da Dolly, não que era a Dolly que estava falando, eu acho que... mas eu olhava para a propaganda da Dolly e falava, isso aí é porcaria. Então eles olhavam para aquilo e eu digo assim, não... Se você pensar na estratégia do negócio, eles conversaram com o público, que eles querem e venderam. E aquele era o estilo de propaganda mais adequado. Então, tá fora da mediana do conceito de criação do qual você está mergulhado, né? Do que a gente está mergulhado. Cara, mas entenda de negócio. Então, acho que, de novo, né, Rogério? O ponto é, meu amigo, vamos entender qual é a estratégia do negócio. Talvez a estratégia do negócio não é fazer, não tô dizendo que é fazer errado, mas não é fazer bonitinho igual tá projetando aqui no resultado. É você ser efetivo, cara. Seja efetivo. Onde é que essa parada tá indo? O propósito é pra lá. Então, vamos levar todo mundo pra lá. Isso, Com a ferramenta que a gente acha que é mais adequada. Aí o portfólio que você falou, cara. O que eu vou tirar daqui agora pra resolver aqui? Como é que eu mexo aqui os botõezinhos pra resolver? Pegando um outro case que eu acho que é interessante, porque mostra, que eu vivi também, que mostra como o comportamento, inclusive, da equipe de vendas, né? Pegando ainda a variável de vendas, né? É muito afetado por uma mudança de processo de estratégia de foco, né? Eu vivi uma época também uma multinacional, né, de marca, que eles
começaram a sistematizar, automatizar todo o processo de venda que ficava na mão do vendedor. Que era o típico que nem o Carlos trouxe. Ele falou, aquele vendedor de tirar pedido, né? O cara vendia volume, né? Ia lá, ia no ponto de varejo lá e socava o pau lá na nota lá e vendia muito volume e tal. Boleto lá do... E aí, talão de pedido. Para controlar melhor isso aí, o que veio? Veio as tecnologias dos pares de venda, os sistemas que controlavam, que aí não deixava ele fechar o pedido se ele não vendia Se colocasse o mix, outra né? parte, O mix exatamente. o produto. Aí teve vendedor, quando uma vez implantado o sistema de variável que a gente colocou e mais a parte de informática, que saiu da empresa, pediu as contas. Ele foi procurar emprego na concorrência. Ele falou, pô, lá eu sou mais feliz, eu só vou tirar o pedido. Lá eu continuo fazendo do jeito que eu fazia. Até os caras acordarem e ferrar com a vida dele. E aí, assim, é lógico, daqui a um tempo, esse cara ficou, ou ele se adaptou, Obsoleto, ou ele ficou obsoleto e saiu do mercado, né? Então, é um exemplo também como a evolução do mercado, dos processos, também tem que acompanhar as ferramentas, né? Tanto de tecnologia quanto de remuneração, e as pessoas têm que entender que isso faz parte da evolução, né? Ele vai ter que se adaptar a novas sistemáticas de trabalho, novos esquemas de remuneração, né? Cara, o papo tá bom aqui, Fer, você vai depois dá uma olhadinha. Não, Mas eu tô gostando disso porque realmente o negócio faz super sentido. Então, quer dizer, esse acordou, entrou nessa matéria, na certificação, então vou dar um banho de negócio nesse cara. Tipo, óbvio que você não vai sair lá um expert em negócio, mas alguém vai dar um chacoalhão. E acho que curar a missão do professor é essa. Deixa eu curar um pouquinho da tua miopia, cara, porque eu vou fazer você enxergar e você vai ler, você vai buscar informações, né? Você vai para dentro da tua empresa. Aí depois, a gente falou muito de variável de vendas, mas depois então eu entro no segundo módulo, aí você vai tratar especificamente os tipos de remuneração, né? Plano de incentivo, bônus, reconhecimento. E aí é um universo, né, cara? Porque tem áreas que você pode tratar um programa de bônus que não tem relação nenhuma com o PLR que a empresa tem, né? Então, aí vira é variável até nos recursos que você pode escolher para fazer, né? Sim. E é interessante essa abordagem que a gente traz da World at Work, que ela é até um pouco diferente da forma como a gente está acostumado a enxergar o agrupamento desses incentivos, né? Normalmente a gente tem a tendência de chamar tudo de incentivo, né? E a hora que ele segmenta isso e traz isso de uma forma, olha, eu tenho incentivo mesmo, que é para incentivar alguém para entregar algum resultado. Eu tenho a premiação, que é a forma de eu premiar alguém por algum reconhecer, evento, né? excepcional, alguma coisa que ele trouxe. E eu tenho o bônus, que é, enfim, em cima de uma meta que eu posso dizer, ó, de traçada. Você vai ter que entregar um projeto, você vai ter que entregar um resultado de uma implementação X, Y, Z, e aqui tem um pacote que eu estou te dando pelo sucesso disso, né? Quando a gente coloca isso aí também, já é uma forma de abrir um pouco a visão dos alunos, né? De que nem tudo cabe dentro de um PLR, né? Ou de um incentivo de vendas, ou enfim, ou de um bônus, né? E até diferente, porque quando a gente fala de bônus, né? A pessoa já associa com o PLR bônus, né? O bônus do executivo, não, calma, vamos separar. Bônus, na verdade, é um incentivo, né? Que está chamado de bônus. É a forma de pagamento. É a forma de pagamento. Mas quando você vai para a essência, né? E olha essas três categorias, você começa também a ter mais visibilidade da possibilidade que você tem de combinar as coisas, né? E aí, de novo, mexe com cultura, com o comportamento das pessoas, né? As empresas mais maduras que se utilizam melhor dessas ferramentas, né? E aí muitos alunos às vezes trabalham em empresas assim, né? Que a gente já teve como cliente, inclusive. Você percebe a combinação desses programas, né? Então, eu tenho um programa de premiação, eu tenho um programa de bonificação, eu tenho um Sport Award, né? Que às vezes a gente fala em inglês, lá, que é aquela premiação excepcional para um desempenho, pontual ali, um reconhecimento que eu faço uma vez por ano. Então, você percebe que você vai criando conexões das pessoas, dos funcionários, né? Dos colaboradores, com esses sistemas, né? Porque ele fala, pô, se eu, de repente, me desenvolver, fizer alguma coisa diferenciada aqui, né? Que engaje com o propósito, com o valor da cultura da empresa e tal, eu também posso ser reconhecido, né? Ou o meu time vai ser reconhecido, às vezes se é um reconhecimento de equipe, né? Então, isso faz com que você crie mecanismos, né?
até de mensagens culturais, de fortalecimento de conexão da pessoa com a empresa, com os valores. Que entra aquela coisa, você vai incentivar a colaboração ou a competição? Quão Isso. saudável é você incentivar a competição? Exatamente. Que aí vai ter um monte de vendedor, um exemplo, né? E aí querendo um roubar o do outro e não sei o quê. Ou você quer vendedores que falam, viu, entrou isso aqui pra mim, assume você, porque eu tô aqui cheio, não sei o quê. Até que ponto pro seu negócio, pra você manter saudável culturalmente também? Exatamente. Se eu estou numa cultura extremamente meritocrática, ok. Se eu estou numa cultura mais colaborativa, eu tenho que olhar para esse programa e falar como é que eu faço que a minha equipe ela seja colaborativa entre as pessoas. Eu não tenha só premir o sucesso individual, né? Eu vou ter algo individual, mas vou ter algo de equipe, algo coletivo, enfim. Eu começo a mexer com o tabuleiro dos indicadores e das metas e tudo mais para passar exatamente aquilo que a gente quer de mensagem, né? É sempre em cima daquilo que faz sentido pro negócio, né? Para onde vai chegar, onde você quer. Uma cultura de ressentimento, né? Que daí a pessoa fala, então vocês viram que até agora a gente falou um monte de coisa, mas não falou de como desenhar um programa. Mas e aí eu ia dizer mas é um universo, e eu falo assim, e antes de desenhar eu tenho mais uma pergunta para você, né? Porque aí entra nos módulos 4, né? Não, módulo 3, 4 e 5 dentro do curso, né? Mas você vendo que eu não tô nem tão interessado nisso, porque se hoje eu à frente de uma matéria como essa, eu pensaria em um monte de coisa. Tanto é que eu te pergunto, qualquer empresa pode ter variável? Qualquer empresa pode ter, mas a pergunta é nesse sentido, no sentido de maturidade. Porque às vezes você chega numa empresa e fala, você tem um planejamento estratégico aqui? Não tenho. Vocês são direcionados para algum tipo de metas? Não, a gente não é. Aqui a gente chega às 8, trabalha que nem maluco. Tem indicadores? Tem indicadores? Não. Então, será que essa empresa pode ter? Aí eu te pergunto, Rogério. Né? Acho que do lado... Não, vou deixar você responder. Eu acho que tem uma coisa de... a gente tem que definir o pode do deve, né? O pode, todo mundo pode, né? Legal. Eu acho que sim. Todas as empresas, tecnicamente, poderiam ter um variável. Até como a gente falou, de repente uma empresa essencialmente P&D poderia criar um programa de remuneração variável. Pode ser que de longo prazo, não precisa ser de curto, né? Ela tendo como pagar, ela pode. Ela né? podendo gerar, tem um funding, né? Para investir e tal. E ela pode reverter o sucesso, né? Para as pessoas que estão lá naquela organização. Então, poder pode. O dev, eu acho que entra muito nessa análise mais próxima que a gente teria que fazer da gestão, né? Entre aspectos como você trouxe, né? Muitas vezes eu vou para um projeto desse e a primeira coisa que eu peço né, a gente tem um checklist, né? Ó, me passa aqui teu planejamento estratégico, teu orçamento, tuas metas, não sei o que, tá. Aí começa, o cara fala, não, isso aqui não tem. Isso aqui também não tem. Aí você fala, pô... Não, mas aí você já chegou, agora eu vou falar do lado consultor, você já chegou a vender, então quer dizer... Quando você pede esse material, você tá na proposta ou você já vendeu para esse cara? Teoricamente, você já entrou em alguns casos, você tá vendido, de repente você fala, puta, e agora? Bom, na verdade, assim, como consultor, eu sempre vendi primeiro, né? Mas eu já sabia. Mas eu já sabia que não ia ter, né? Pois é, isso. Porque você vende o planejamento estratégico também, né? Não, mas aí era o ponto que eu falei assim, como vendas, cara, você chega e fala assim, eu quero vender pra você. Mas eu já cheguei a dizer não, sabe? Mas olhar pro cara e falar, deixa eu dar uma orientação antes, cara. Acho que vale você buscar uma consultoria para resolver problemas estruturais, antes de você vir falar comigo. Por mais que eu queira bater minha meta em cima do você, né? Como a gente, eu particularmente, né, tenho um pouco de experiência nessa parte de negócio, de planejamento e de estrutura, né? Muitas vezes eu acabava vendendo um apoio, né? Não é? Eu falava, eu não sou especialista em planejamento, mas minimamente, né, eu explicava para ele, para a gente fazer o trabalho de remuneração, né, remuneração variável, eu preciso de alguns pilares aqui. Passinho antes, né? Se você me permite, eu vou facilitar uma discussão minimamente de a gente chegar em alguns pilares estratégicos, objetivos estratégicos que eu possa ancorar o meu programa. Tudo bem, né? Aí eu entrava no projeto. Mas lendo o cara ali, né? Exatamente. Agora, se não tem nada, realmente também já aconteceu comigo de eu dizer não, que não dava para fazer. Não dá, porque... amarra todo... eu brinquei que a gente vende sempre, mas porque... Não, entendi. É o mesmo lance, porque você fala assim, cara, é tecnicamente impossível criar alguma coisa pra você aqui, cara, assim, não tem como, né? Sim, a mentalidade vai mudar a maturidade, a empresa não tá madura nem para lidar com esse, se organizar mentalmente e mirar num alvo, né? É quase assim, aprenda agora que você vai ter que
jogar flecha ali. Então o cara começa a aprender. Daqui a pouco você fala, agora vamos botar uma grana pra você acertar o meinho ali, né? Aí você já começa... Vamos por mais longe, né? Vamos por mais longe, porque daí a gente quer... Não, Exatamente. eu já tive clientes que a gente acabou mandando ele para fazer um trabalho, né? Primeiro, né? De estratégia, tal, não sei o quê. Depois que você terminar isso aqui, aí você chama a gente e a gente vem e faz o nosso trabalho. Sim. E aconteceu isso mesmo. O cliente agradeceu, falou, não, Sim. tá bom. Aí foi lá, contratou lá uma empresa de estratégia, definiu, olhou o mercado, definiu um plano de negócio, tal, não sei o quê. Aí chamou a gente e falou, pô, legal, obrigado por você ter dado essa dica. A gente precisava mesmo, né? A gente só não sabia se era o momento ainda, mas agora nós já temos, tal. Vamos fazer a parte de remuneração variável, remuneração fixa e tal. Esse negócio de ser consultor é muito de mentoria, né? Porque a gente vai para vender, óbvio, vocês vão me dar uma aula nessa linha, mas quando senta alguém lá, o cara fala, é hoje, né? Aí o cara quer transformar a reunião comercial num negócio muito maluco. Ele quer o máximo de informações, né? Pra resolver, às vezes, pontos como esse. E às vezes é legal, você passa uma orientação maneira. O cara gosta e fala assim, pai, não vou comprar agora, mas gostei do que você acho que o principal produto, quem trabalha com consultoria, é confiança, né? Independente do que você vende, o produto é confiança. E é uma venda consultiva também, né? Porque assim, você tem que se alimentar de várias informações ali, até para saber se aquilo vai fazer sentido pro... Né? Vou dar um spoiler aqui de um negócio legal. Isso eu acho que é legal. A gente que está há muito tempo no mercado, né? E eu atuei em projetos internacionais, né? Tem uma característica do mercado brasileiro que um dia eu espero, né, que a gente evolua, tá? Que a gente fala muito de concorrência, competitividade e tal. A gente tem uma característica cultural que em outros mercados, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, ou até algumas regiões da Europa, não existe. Por quê? Tipo assim, ó, se eu vou entrar num setor, né, onde eu sei que tem uma outra consultoria que é especializadíssima naquele setor, né? Sei lá, vou lá nos Estados Unidos e vou fazer um trabalho na área de TI. Cara, se o cara tá me contratando aqui, por exemplo, se eu for uma empresa brasileira que tá montando uma operação lá, eu preciso de um estudo de mercado, né, de empresa de TI. Nos Estados Unidos, ou no Canadá, nesses mercados, eu chego lá, vejo quem é a empresa, me identifico como consultoria, falo, sou uma consultoria assim de remuneração, eu preciso de um estudo de mercado seu, desse mercado. O cara na hora vai te vender, vai te entregar o dado, vai te dar todo o suporte, independente dele estar fazendo a consultoria ou não. Aqui no mercado brasileiro eu não posso fazer isso, o mercado é super preconceituoso com relação a isso. Por exemplo, eu não vou ligar para uma concorrente minha e falar para ele que eu estou precisando do mercado dele para fazer um outro estudo. Ele não vai me vender. Ele vai vender se o cliente ligar para ele, né, e comprar isso. Então, assim, isso eu acho uma tremenda de uma falta de maturidade, né, do mercado ao longo desses anos todos, né, 20, 30 anos que a gente está no mercado, né, e como isso... Lá fora é super maduro, né? É super comum, né? Super é super comum. comum. Inclusive eu já vi até em projetos apresentados fora, assim, né? De consultorias super conhecidas. E aí, quando ele coloca lá a referência do mercado, ele coloca embaixo o nome do concorrente ali, tá, né? Tá no meu relatório com o meu logo. Inclusive dá credibilidade, né? Por exemplo, eu, né? Vou fazer um trabalho lá nos Estados Unidos, na área de TI, por exemplo, né? Pegando o TI como exemplo. Se eu estou colocando a referência da informação dessa pesquisa, o cara já vai falar, não, pô, legal, o trabalho do Rogério é super credível, né? O cara pegou a melhor base, a melhor fonte de informação do mercado, né? E está trazendo a informação para mim, né? Esses mercados desenvolvidos, você tem muito da especialização, acho que, não sei se foi com o Carlos que já falou disso, né? Que você falou, cara, você é bom em quê? Cara, eu sou bom nisso. Então, cara, se aplica no melhor que você é bom. Pega lá do que o outro que ele é bom, né? E junta isso aqui em prol do desenvolvimento econômico. Acho que tem muito disso, é parar de olhar para o indivíduo e falar em prol do desenvolvimento econômico. Porque se a economia da região se desenvolve, todos se beneficiam. A gente volta na cooperação ou competição, que aí vale para a aplicação do variável e também no desenvolvimento econômico, né? Exatamente. Então, acho que um dia eu espero que nosso mercado evolua para esse grau de maturidade. Né? Professor, e para fechar, então... Tem as etapas 3, 4 e 5, que é desenvolvimento do variável. Ele é dividido em fases, né?
Quer contar rapidamente como essas fases são? Só para o pessoal que tá ouvindo ter uma ideia do que ele vai aprender. Porque aqui o cara deve estar falando, essa era a cereja do bolo, pô. Essa parte inteira não me interessa. Não, Não. foca nessa parte inteira e depois no final entra no módulo e... Final é consequência, É. né? Como é que se divide essas fases assim? Tem uma lógica, deve ter. Tem uma lógica e é interessante porque no curso a gente mostra que o processo ele é praticamente o mesmo, independente do tipo de programa, né? Então, Aham. independente se eu estou fazendo um incentivo, um reconhecimento, um bônus, né? Eu tenho o mesmo frame, né? O mesmo processo, né? E aí o que vai variar justamente é o que eu coloco dentro, né, desse frame, o que É o que eu vou estar ingrediente discutindo ali, né? Aham. Então isso já é um ganho, né? Eu acho que para quem está querendo aprender esse tema, né? E a sequência é bem simples, né? Porque você parte de um processo de entendimento do negócio, né? De planejamento de qual é o tipo de programa mais adequado para aquela situação, né? Uhum. Então eu tenho que toda essa discussão inicial que nós temos é justamente a parte inicial da fase de desenvolvimento, né? Eu tenho que definir o tipo de programa, quem vai ser elegível, né? Programa A, elegibilidade é Y, programa B é W, assim por diante. Eu vou definindo isso, né? Eu tenho que mapear dentro da minha organização quem são os stakeholders, vamos dizer assim, que vão atuar junto a esse programa, né? E eu tenho que interagir com eles, eu tenho que trazer eles para perto, discutir, validar, né? É a várias mãos, A né? várias mãos. Então, você tem que montar equipes, né? Tem muitos programas que é necessário você ter mais de uma equipe discutindo, né, o variável, né? Então, isso tudo de preparação é a fase, né, inicial, onde você planeja, define elegibilidade, planeja as equipes, né? Aí você começa a fazer a arquitetura, o desenho do programa, né? E aí é que você entra nessas várias fases. Eu tenho que pegar para cada tipo de programa e montar a modelagem dele. Quais são os objetivos estratégicos que eu tenho que estabelecer, que vou linkar no programa, que indicador e que meta eu vou ter para cada um deles, qual é a ponderação que eu vou ter, vou pesar, né, igual, vai ser diferente, tem objetivos que são mais estratégicos, outros menos, eu tenho que incentivar mais individualismo, mais coletividade. Então é aí que você entra na modelagem dessa parte de indicadores. Que é bem filosófica, se parar para pensar, né? É a Sim. filosofia da coisa, né? Isso, exatamente. E também tem que pensar para cada programa qual é a relação de ganho versus o desafio, né? Então, se eu estou esticando a régua do indicador, né? Eu tenho uma meta aqui que, sei lá, eu tenho 90% da meta, abaixo disso eu zero. 100% que é o meu alvo dessa meta, eu pago X e a 150, 120, 150, 170, na superação eu vou pagar Y, W, né? Qual é a relação disso entre esforço do indivíduo, né, que está lá no programa, versus o que ele está ganhando? Porque essa é outra também questão chave num programa. Muito, né? Porque às vezes zero, o cara bate 89 e zero, e a situação, você fala, cara, como não... Então, muito e louco quais são até as variáveis, né, de contexto, de mercado, de empresa, de negócio, que vão afetar também esse esforço, né? Porque se o cara está lá, ele tem que bater 90% da meta para ganhar alguma coisa, né? Aqui no Brasil tem outra coisa que é diferente culturalmente. No Brasil, o mínimo ainda paga alguma coisa. Lá fora, normalmente é zero. Zerou, cara. Tipo, é regra do jogo, Já teoricamente. É combinado. Né? Se bater 90%, zerou. Se bater 90,5%, você começa a ganhar alguma coisa. Né? 91% você começa a ganhar alguma coisa. Então, aqui, normalmente, 90% ou 80%, ele vai ganhar já algum variável. Então, são diferenças culturais. Então, se o cara, por exemplo, pega uma situação de um mercado muito competitivo, no mercado, ou que tem uma situação econômica que afete o programa, eu tenho regras para poder moderar isso também, né? O cara correu, chegou aqui, aí deu um problema, deu dólar, né? E o cara... Não estava na gestão dele, Não estava né? na gestão dele, né? E se prejudicou, fez os 90% e bombou 0,0. Puta, isso aí, qual o efeito que isso disso, dá né, na horrível. nos O participantes, né? O Dan Ariely fala disso, ele fez um experimento para falar dessa relação de esforço e eu ver o resultado daquilo que eu fiz também
E ele fez uns experimentos ali com 2 grupos, né? O primeiro grupo, ele deu umas peças de Lego, pediu para eles montarem lá um Lego, assim, e falou assim, vou te dar $3 para você montar. Ah, beleza, $3 montou, aí pega o Lego e guarda, assim, debaixo da mesa. Agora, $2,70 você faz? Foi fazendo. Até que chegou um momento que a pessoa falou assim, cansei, não quero mais. E aí, beleza. O segundo grupo, ele dava as peças do Lego, falou assim, $3 você monta? Monto. Aí quando a pessoa montava, ela entregava o Lego e ele desmontava o Lego. Jogava, né? E jogava ou dava de volta. Ela falou assim, você constrói de novo por $2,70? Construo. Aí ia lá e fazia... E ele chamou essa condição, segunda condição de Sísifo. Que aí vem, né, toda essa... A gente fala, filosofia, não sei o quê. E é isso, que é aquele mito de empurrar a pedra na montanha, quando chega lá em cima, a pedra rola de volta e você tem que começar de novo. Era bem isso que as pessoas faziam. Destruir o Lego, constrói de novo. E aí foi minando a motivação. A pessoa falou assim, antes do anterior, que só guardava debaixo da mesa, a pessoa falou assim, não quero mais. E ele identificou, então beleza, quando a pessoa não vê o resultado do esforço dela, quando zera a meta, ou quando, você atingiu sua meta, mas não deu margem, então não vai ter. Aí o Sísifo, o tal do Sísifo, empurrou, chegou lá em cima, rolou pra baixo, não viu o resultado do meu esforço. Só que tem o lance... saber como colocar isso, né? Como é que você aí amarra. Que eu ia falar, porque a próxima etapa fala de comunicação disso, né? Porque existe, assim, se você deixar a regra do jogo clara, que é o que vocês estavam falando agora, é diferente. Se você fala assim, existe a possibilidade de... Mas aí vamos te explicar como é que funciona o variável. E aí entra a comunicação. Os seus colaboradores que estão dentro do programa, eles têm um nível de maturidade para entender o que é um variável? Variável não é fixo, igual vocês estavam falando aí. Então, assim, pode ser que aconteça. Mas o que depende disso? O seu esforço também? Mas depende disso, do negócio, não sei o quê. E aí você vai deixando claro. Então, existe essa condição. Por que a gente tem que entender quem é esse homem? Homem, né, essa pessoa. Porque é isso, você vai desenhar uma comunicação, uma condição para uma pessoa que ela tem um comportamento que já foi mapeado. Então, por isso que vai estudar os caras lá da economia comportamental, vai conhecer de negócio e tal, porque você vai entender quem que é essa pessoa. Existe essa condição. Se a pessoa não vê o resultado do esforço, ela se desmotiva. Como que eu resolvo isso numa comunicação, num plano, numa técnica? E aí, sim, entra a comunicação, o conhecimento. Aliás, entra numa fase 5 aqui, né? A gente tá até... Mas, então, fizemos o desenho... Pulei um pedaço ela aí, já tá ansiosa aqui, não, né? Fizemos o desenho. Aí, depois, a gente tem a etapa de financiamento e distribuição, que você chama. Exatamente. E aí vem o planejamento e depois vem o plano de comunicação, né? Mas fale de financiamento e distribuição. Eu fiz toda essa arquitetura, simulei, fiz os testes, aí eu tenho que ver realmente como é que eu vou pagar esse plano, né? Esse plano pode ser um plano gerador de recursos próprio, né? Então, ele é autofinanciado, que a gente diz. O resultado dele me gera um montante de dinheiro que uma parte disso aí vai pagar o esforço da equipe, né? E vai remunerar a empresa, o acionista e tudo mais. Ou é um plano orçado. O plano orçado é uma outra modalidade onde eu digo, olha, eu vou, dentro da minha estratégia de remuneração, que vocês devem ter falado no podcast primeiro lá, né? Anterior, eu defini já a minha estratégia de posicionamento do meu variável e coloquei isso dentro do meu custo de folha. Então, eu vou pagar no meu mix, sei lá, 70-30, 60-40, tá? Esses 30-40% de variável já está no meu custo. Então, eu já sei o quanto que eu vou gastar para gerar o pagamento desse variável. Então, um já é esperado, outro é incremental. O outro eu já coloquei no meu custo, já está esperado, e o outro não, eu dependo de geração de riqueza, né? Então, a definição do funding, do financiamento, é justamente isso. Porque aí, dependendo desse mecanismo, eu também tenho que fazer um bom processo de comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, que eu tenho que preparar as regras do plano, tal, quem que vai ser envolvido na elegibilidade, né? E também aspectos como quem são os blockers, né? Quem dentro da organização pode trabalhar contra, é porque ficou de fora do plano, é porque não acredita na mensagem, né, que está sendo tentada, no produto, enfim. E eu vou ter que trabalhar também, não só nos participantes, mas também nesses blockers, possíveis pessoas que vão remar contra, né? Vou lidar com hater em todo canto, hein? Os caras até lá. E aí depois tem essa estratégia de acompanhamento, né? Que a gente fala que fecha o ciclo, né? Depois que eu implantei, né?
eu comunico, tá, implanto, começo a operar, e aí eu volto eu faço o acompanhamento e começo a planejar de novo, porque aí entra um novo ciclo, eu tenho que fazer ajustes, né? Então essa roda, né? Esse ciclo continua contínuo no programa de variável. Caramba. Carlos, em quanto tempo, Carlos, é esse módulo? Eu chamo de módulo mesmo, porque cada um dessas são aulas. É assim que Sim, você... sim. É um curso, né? Hoje a gente tem 10 temas dentro de remuneração, né? Cada um é um módulo, um curso, como preferir. A gente divide ele em 4 aulas, né? Acontece sempre à noite, né? Então, até para não ter conflito com a agenda corporativa, a gente faz 4 encontros, são 12 horas de muita discussão, muito debate, estudo de caso, enfim, e uma troca de experiência muito legal, né? A gente faz turmas, turmas pequenas para permitir que as pessoas troquem mesmo, que levem o seu dia a dia, a sua percepção, os seus casos, enfim, faça uma discussão ali, uma discussão bem, bem rica. Não é raro a gente ultrapassar o final da aula, porque o pessoal está ali na discussão e a coisa Às vezes não avança, faz né? o break, porque o assunto está animado. Então, vamos embora. Vamos em frente, vamos em frente. Então, isso é muito legal. É um curso bem diferenciado, realmente. O Rogério dá brilhantemente esse curso, é muito interessante, agrega muito, com Quer dizer, certeza. a certificação precisa de todos, mas às vezes a pessoa está mirando em variável agora e ele pode só fazer variável e... Faz um curso isolado, assim, não tem uma obrigatoriedade de fazer todos os cursos, né? E também não tem uma sequência obrigatória para ser feita. Então, eu quero começar pelo de variável porque é uma coisa que eu preciso me aprofundar agora. E depois eu quero fazer o de comunicação, eu quero fazer o de análise de negócios, ou o de pesquisa de mercado, enfim, você faz na sequência que você achar mais interessante. Da primeira vez que eu fiz o primeiro curso, eu tenho um prazo para concluir, para poder me certificar, certo? Concluir todos os módulos. Sim, se você quiser, você pode fazer em até 4 anos, né? Então, assim, dá para você... Dá para eu diluir diluir bastante, dá para você fazer legal, não tem uma urgência, né? Então, dá para fazer. Na mesma linha do tempo ali do pager e tal, é mamão com açúcar, então. Exatamente. É tão nova quanto, né? Você me deu essa... Déjà vu aqui. Todo mundo deu um exemplo da minha chuchu beleza. Chuchu beleza. Rogério, eu gostei muito de bater um papo contigo, cara. Foi muito 10 mesmo. Foi um prazer falar com vocês, estar aqui com vocês. Assim, particularmente, eu me animo muito, né, em fazer esse tipo de compartilhamento de conhecimentos. Aliás, eu dou esse curso aqui até porque realmente eu gosto, né? Não dou curso em faculdade, nada, porque a vida profissional não deixa, mas no World at Work a gente tem um gosto especial aí, porque a gente está sempre podendo compartilhar conhecimentos com profissionais da área, gente que tem efetivamente necessidade, oportunidade também de aprender, né? E a gente aprende também muito, né? Porque na troca a gente está aprendendo, é uma mão dupla sempre, né? Que top, que top. Dá uma mensagem final para quem está acompanhando o episódio, se você quiser mandar sobre o tema, sobre qualquer coisa, a palavra é tua agora como convidado. Obrigado. Não, minha mensagem final, acho que para quem está ouvindo a gente, né? Realmente abraçar essa experiência de uma forma mais abrangente, como a gente comentou aqui ao longo dessa conversa, né? Sair um pouco daquele lugar comum, da técnica, simplesmente, né? E expandir horizontes, né? Porque acho que aí sim, efetivamente, o profissional de remuneração passa a ser um elemento chave, né? Na engrenagem da companhia, né? Ele não deixa de ser só aquele cara lá, burocrata, que vai ditar regras ou dizer não, né? Para um aumento, para uma mudança de esquema de variável, de um PLR, enfim. Mas ele vai ser um contribuinte efetivo para o business, né? Além de eu achar que, sim, ele vai gostar muito de fazer isso também, sim, porque vai ter muita coisa nova, se a pessoa gostar de conhecimento, é um universo amplo, né? Sai da monotonia, né? Opa, sem dúvida. E venha fazer o curso com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Carlos. Obrigado. Valeu. Trocando vírus aqui agora. Passa álcool. É isso aí. Valeu, Fer.
Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa tanto quanto a gente curtiu aqui, aproveitou. Uhum. Tenho aprendido bastante também, falamos de muita coisa. Dá pra falar um dia inteiro, né? Opa. Você aí que tá acompanhando a gente, conhecer um pouquinho mais o Rogério. Se fizer o curso, já dei essa dica no outro lá, ó, dos como é que você puxa um papo com o professor lá, já sabe que ele gosta de andar de bike. Então, assim, a gente já te deu aquela dica marota lá pra começar a aula já enturmado. Então, já passa a dica pros colegas da turma também. E é isso aí. Acompanha o Quinto Dia Útil, senta o dedo no like. Don't como diz forget o- to subscribe. É isso aí. Ativa o sininho, que aí você é notificado das novas atualizações no canal. Dá um follow. Compartilha esse vídeo, né? Porque acho que a gente fala de tanta coisa legal aqui. Isso tem que chegar em mais pessoas, cada vez mais, porque a gente quer essa área cada vez mais rica e Desenvolvido, né? empoderada, desenvolvida e forte. Porque os desafios são grandes. Muitos desafios. A gente precisa de gente boa. E É a gente isso aí. quer muita gente boa com a gente, e ensinando a gente a ser bom cada dia mais. Por isso vocês estão aqui. É isso Valeu. aí. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau. Valeu, gente.